Tem algo grande chegando para a sua vida, pode acreditar. E a Bíblia nos mostra 12 sinais que registram como identificar que a sua virada financeira está chegando. Glória a Deus. Não são fórmulas mágicas, tudo bem? E não são garantias de data marcada. Eu não posso dizer vai ser amanhã ou vai ser daqui a uma semana. Mas são padrões que se repetem na vida de quem realmente está comprometido com as escrituras e já atravessou uma escassez e chegou na multiplicação. Preste bem atenção nesses sinais, porque talvez você esteja vivendo alguns desses sinais agora mesmo, sem que você perceba. Então vamos lá, lápis e papel na mão, anota aí. O primeiro sinal da grande virada, você começou a sentir paz no meio da instabilidade. Antes da grande virada na vida de José, mesmo ainda na prisão, em Gênesis 39, 23, diz assim: tudo quanto fazia, o Senhor o fazia prosperar. Havia uma tranquilidade estranha na vida de José, mesmo ele estando preso. O Senhor o fazia prosperar. Havia ali, então, uma bênção vindo do Senhor, o que dá paz, de certa forma. Se você sente que essa paz não faz nenhum sentido no meio da situação e do caos que você realmente vive, isso não é que você está negando a sua situação. É um sinal de que Deus está trabalhando nos bastidores onde você não vê, e isso acaba te deixando tranquilo. O segundo sinal, anota aí. Pessoas começam a te procurar para pedir conselhos. Glória a Deus. Mesmo você vivendo ali na escassez, na dificuldade, porque foi assim que aconteceu com José. O copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam presos com eles, procuraram José para interpretar os seus sonhos. Quando as pessoas passam a te buscar sobre a sua sabedoria, mesmo você não tendo recursos, humanamente parece que você não é a pessoa certa. Mas, na verdade, isso é um sinal de que a sua posição de influência está sendo preparada pelo Senhor antes da sua posição financeira. Glória, aleluia. Agora vamos para o terceiro sinal. Você recebe sonhos, ideias e percepções que não vêm de você mesmo. José, por exemplo, interpretou sonhos que não eram dele. Se ideias de negócio, estratégias estão vindo na sua mente, ou direcionamentos começam a surgir de uma forma clara na sua mente, anote bem, porque Deus já está te inspirando para o futuro. Isso costuma vir antes de portas grandes se abrirem de fato para a sua vida. Então, o terceiro sinal são sonhos, o segundo sinal, pessoas pedem conselho, o primeiro sinal, uma paz sem explicação em meio ao caos. O quarto sinal, coisas pequenas começam a se multiplicar, mesmo sem muito esforço. Antes de uma grande virada, a viúva de Serepta, por exemplo, o primeiro sinal dela foi que a farinha e o azeite não acabavam. Não, pouco, mas constante. Sempre estava ali. Toda vez que ela ia pegar, tinha mais um pouco. Daí ela fazia, mas ia pegar de novo, tinha mais um pouco. Se o pouco que você tem hoje está de alguma forma rendendo muito, muito mais do que deveria render, isso é a sementeira da multiplicação maior acontecendo na sua despensa. Então, multiplicações inexplicáveis, né? O quinto sinal vai ser: você é testado na sua integridade. Sabe quando vem aquela coisa assim que você já não tem condição e aparece uma aprovação? Você é testado na integridade com o dinheiro dos outros, antes de receber o seu dinheiro. José administrou a casa de Potifar com honestidade total. Mesmo ele sendo escravo, se você está numa posição de cuidar de recursos que não são seus, de um emprego,
de um projeto ou até de parcerias, continue apenas sendo íntegro, mesmo sem tendo lucro pessoal algum. Isso é a preparação para administrar os seus recursos maiores que Deus já está preparando para a sua vida. Então, você é testado na sua integridade. Agora vamos para o sexto sinal. Portas antigas simplesmente se fecham definitivamente, sem chance nenhuma de abrir. Quando José foi vendido, não havia mais como ele voltar para a casa do pai dele. Às vezes Deus fecha totalmente uma porta antiga. Sim, não existe meio termo. Não tem como voltar para trás. Exatamente porque ele já está te direcionando para uma porta nova, uma porta que exige que você solte completamente o que você tinha anteriormente. Então, as antigas têm que as portas antigas, o que você fazia, precisa ser fechado completamente. Isso aconteceu na minha vida várias vezes e continua acontecendo. Agora vamos para o sétimo sinal. Você começa a sonhar maior do que sua situação atual permite. Por exemplo, Abraão ainda era peregrino, não tinha terras, e ele recebeu uma promessa. Lá em Gênesis 15:5, olha para os céus e conta as estrelas dos céus, se as podes contar. Assim será a tua semente. Se seus sonhos, visões para a sua vida financeira estão simplesmente crescendo, mesmo que a sua conta bancária continue pequena, isso na verdade é sinal de alinhamento com o que Deus já preparou lá na frente para você em sua vida. Então, sonhos, né? Você está tendo sonhos maiores, né? Oitavo sinal. Oitavo sinal, você recebe favores inesperados de pessoas que não tinham nenhuma obrigação de te ajudar. Ruth, por exemplo, recebeu o favor de Boaz sem pedir. Ruth 2:10 registra a surpresa dela. Porque achei eu graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu aqui estrangeira? Isso foi um favor inesperado, vindo de gente que não devia nada para ela ou para você, né? Então, gente que não deve nada a você, te fazem favores, né? Costuma ser sinal de que Deus está movimentando pessoas ao seu favor, antes de que haja a grande virada em sua vida. Agora vamos para o nono sinal. Depois eu vou contar uma experiência minha. Você agora é convidado a servir em algo antes de ser promovido no Senhor. Davi, por exemplo, cuidava das ovelhas de seu pai, antes de ser chamado para cuidar do povo de Israel, da nação de Israel. E o profeta Natã, em 2 Samuel 17:8, lembra a Davi: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fostes príncipe sobre o meu povo. Então, se você está servindo fielmente numa posição mesmo pequena, sem reconhecimento algum, isso apenas é treino direto para posições maiores. Então, você vai servir antes de receber o cargo maior. E o 10º sinal, as pessoas ao seu redor começam a te tratar como se já vissem você no futuro. Mesmo antes de você ter grandes recursos. Por exemplo, os irmãos de José se curvaram diante dele anos antes disso acontecer de fato, porque foi mostrado em sonho a José que eles se curvariam. Se você hoje está percebendo que as pessoas já falam com você como se você é alguém que vai longe, né? Essa pessoa vai longe. Mesmo que a sua conta bancária continue negativa, mesmo se a conta bancária não confirmando isso, preste muita atenção,
porque muitas vezes o espírito das outras pessoas já reconhece em você o chamado em você antes das evidências materiais acontecerem, aparecerem em sua vida. As pessoas ao seu redor reconhecem, né, de alguma maneira e te tratam como se você já estivesse numa posição maior. Agora vamos para o 11º sinal. Isso vale até para invejosos, tá? Os invejosos, e você mesmo não tendo nada, eles vão te invejar. Você vai falar, mas por que as pessoas me maltratam? Isso vale, isso acontece de verdade. E eu já vi acontecendo. Mesmo as pessoas que vão te tratar bem e aquelas que vão te esculachar, porque já te veem no futuro e tem raiva e inveja, porque não é com elas. 11º sinal. Aqui você desenvolve a capacidade de administrar o pouco e sem ansiedade alguma. Por exemplo, em Filipenses 4, 11 e 12, registra o apóstolo Paulo dizendo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar humilhado e sei também ter em abundância. Quando você aprende a viver em paz, administrando pouco, sem ter ansiedade nem desespero algum, isso mostra que o seu caráter já está pronto para receber o muito sem que você se corrompa com isso. Então, você tem capacidade de administrar sem ansiedade. Filipenses 4, 11 e 12. E o 12º sinal, glória a Deus, chega um grande convite, chega uma grande conexão. Agora chega uma grande proposta e aparece grande demais para você, pequeno demais nessa atual situação. Porque foi assim que aconteceu com José, quando ele foi chamado do calabouço direto para diante do faraó, uma das maiores autoridades na época. Em Gênesis 41, Faraó era a maior autoridade de todo o Egito e de todo o mundo atual, ele era uma das maiores. Aí, quando essa proposta chegar, ela vai chegar de um jeito que vai parecer totalmente desproporcional ao seu momento atual que você está vivendo. Como assim eu, né? Mas não recue com medo. Não se acanhe. Se vista, se prepare como fez José. Porque este é justamente o sinal final de que a fase da sua espera está terminando. Bendito o nome do Senhor. E agora eu preciso te dar um alerta muito importante aqui. Nem todos esses sinais aparecem ao mesmo tempo. E a Bíblia não estabelece prazos fixos entre o sinal e a virada completa. Por exemplo, José viu o sonho ainda aos 17 anos, mas só se tornou governador aos 30. 13 anos de processo total. O importante é que você não conte os dias. É reconhecer esses movimentos desses 12 sinais. Se você não conseguiu prestar atenção, assista novamente o vídeo. O importante é que você reconheça esses movimentos e permaneça fiel enquanto tudo isso se desenrola em sua vida. O Salmo 37, 23 diz assim: pelo Senhor são ordenados os passos do homem bom, e ele deleita-se no seu caminho. Se você está reconhecendo todos esses sinais, ou alguns na sua vida, agora mesmo, isso não acontece por coincidência. Na verdade, são confirmações de que os seus passos estão sendo ordenados por Deus, mesmo que você ainda não veja o destino completo disso tudo. E se você identificou pelo menos 3 desses sinais, deixe nos comentários. Deixa ali, eu identifiquei alguns sinais, eu identifiquei tal sinal, eu identifiquei quase todos. Escreva nos comentários, faça pelo menos 3 comentários, porque 3 é um número de transformação. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, porque a gente vai continuar trazendo vídeos como esse. E, sinal por sinal, você deve continuar crescendo. O caminho que Deus está trabalhando para a sua virada financeira já está acontecendo. E precisando de algum atendimento,
consultoria, mentoria, ou até o material, né, de alinhamento total espiritual, que é ali um apanhado geral para a restauração completa da sua vida. Entre em contato com o número que está na descrição do vídeo e na foto do meu perfil. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.